Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Cícero Fran, sou acadêmico de Direito, estou cursando atualmente o 9º período no Centro Universitário Dr. Leão Sampaio e a convite do professor Geraldo Alves para fazer uma produção de uma videoaula sobre um tópico que mais me interessasse e que pudesse interessar as pessoas que vão assistir esse vídeo, eu resolvi falar sobre um assunto do Código Civil brasileiro que está incorporado ao Código Civil, mas também muito incorporado à nossa doutrina pátria, que é sobre a teoria da imprevisão. O que me permite tecer alguns comentários acerca dessa teoria que, nesse período de pandemia do Covid-19, ela está sendo muito utilizada por diversos segmentos. Então, pessoal, como eu disse anteriormente, vamos falar aqui sobre a teoria da imprevisão em tempos da pandemia da Covid-19, certo? Então, vejamos o que temos a tecer de comentários sobre ela. Bom, galera, todos nós somos sabedores que após o dia 19 de março, que foi quando o estado do Ceará ele entrou em isolamento social, a situação contratual de várias empresas e de particulares era totalmente diferente da que está atualmente, certo? Então, após os decretos de isolamento social, tanto aqui no estado do Ceará como em qualquer parte do Brasil, a situação financeira, não só das empresas brasileiras, mas também das pessoas particulares, das pessoas que trabalham no comércio formal e na modalidade informal, elas tiveram sua situação agravada, certo? Então, principalmente as empresas produtoras de bens e serviços, eles tiveram suas situações financeiras, os seus faturamentos agravados em virtude da redução drástica da produção de bens, da comercialização e do consumo por parte das pessoas. E, dentre essa situação, existia uma enormidade, quantidade de contratos celebrados naquele período, que era um período totalmente diferente do que estamos vivenciando hoje, certo? Então, naquela época, a realidade econômica, a situação econômica de todos era totalmente diferente, certo? E hoje estamos assolados em uma grave crise financeira, em virtude da pandemia do coronavírus, e o que está acarretando é exatamente as chamadas quebras e descumprimentos contratuais. Então, a gente sabe que um contrato ele faz lei entre as partes, entre as pessoas que celebram esse contrato. É o que a gente chama do princípio do pacta sunt servanda, certo? Então, o pacta sunt servanda é exatamente isso, é o princípio que diz que os contratos fazem lei entre as partes. Só que, nesse período de pandemia, nesses meses que estamos sendo assolados pela pandemia do coronavírus, o princípio da pacta sunt servanda, ela não pode e nem deve ser visto como um princípio absoluto, certo? Porque a nossa realidade contratual hoje é totalmente diferente do que
fora celebrado lá atrás, lá no mês de março, lá no mês de fevereiro, ou dentro propriamente do ano de 2019, certo? Então, o próprio Código Civil, ele infere que todo e qualquer cidadão, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, ele tem a liberdade de contratação, e é óbvio, dentro dos limites da própria função social dos contratos. E essa previsão legal está lá no artigo 421 do nosso Código Civil. Porém, o próprio Código Civil, ele foi acrescido dentro do Código Civil um parágrafo único que veio da chamada Lei de Liberdade Econômica, que é a Lei 3.874 de 2019, que estabelece que os contratos eles vão ter uma intervenção mínima, certo? Em virtude da própria obediência a dessa força vinculante. Porém, é óbvio que dentro de uma excepcionalidade, de um momento excepcional, os contratos eles podem ser revistos, não só podem, como devem ser revistos, certo? E é nosso entendimento que a pandemia do coronavírus, ela é um caso excepcional. E, obviamente, se ela é um caso excepcional e qualquer pessoa tiver um contrato estabelecido, seja empresa com particular ou particular com particular, empresa com empresa, essa previsão contratual ela pode ser revista, certo? Então, só para a gente ilustrar o artigo 421, parágrafo único. Veja só, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, o próprio parágrafo único desse artigo, ele diz que a revisão contratual ela pode acontecer desde que haja um motivo excepcional. Então, a pandemia do coronavírus implica que os contratos eles podem ser revistos ou até rescindidos, porque a própria pandemia é um caso claro de excepcionalidade. E o que é que comprova isso? A grande quantidade de políticas públicas que estão sendo realizadas pelos entes governamentais para tentar conter a disseminação do coronavírus. E além de tentar conter a disseminação do coronavírus, também tentar conter que a população ela se degrade cada vez mais na modalidade econômica, ou seja, que não se consiga ter um sustento digno. A prova está tanto aí que o governo federal ele está pagando parcelas de R$ 600 aos informais que perderam suas rendas nesse processo de isolamento social que estamos vivendo, não é isso? Então, a gente pode também ver como exemplo o fechamento do shopping center, a proibição de eventos públicos, eventos esportivos, o fechamento de bares, restaurantes, entre tantas outras coisas que foram fechadas para evitar que houvessem aglomerações e a propagação do vírus em si. Então, o que é que a gente tem de afetado aí nesse processo? A gente tem os contratos de locação, contratos de prestação de serviço, tudo isso eles vão ser atingidos de forma unilateral e até bilateral, certo? Então, a grande maioria dos do cumprimento das obrigações contratuais que são estabelecidas, como a gente pode estar vendo aqui, nesses casos aí que a gente falou da prestação de serviços ou do contrato de locação aí, como vocês podem ver, eles vão estar com certeza prejudicados, certo? Porque em algum momento uma das partes vai deixar de cumprir esse contrato. E quando isso acontece, é interessante que se busque a revisão
contratual ou de uma forma de estabelecer novas cláusulas nesse contrato ou até a própria rescisão contratual para que não haja maiores prejuízos, certo? Porém, é imprescindível a gente verificar que a análise de revisão ou de rescisão contratual ela tem que ser feita de forma individual e muito bem detalhada, certo? Para poder verificar se aquela situação que é excepcional, que está sendo excepcional, ela está atingindo a execução do contrato, certo? Então é por isso que o próprio Código Civil, de acordo com a Lei da Liberdade Econômica, que foi promulgada em 2019, foi acrescido o artigo 421-A, que estabelece que pode existir a possibilidade de uma revisão contratual de forma excepcional e limitada, certo? Então a gente tem que para que isso ocorra, que é o que a gente chama, que está dentro da teoria da imprevisão contratual, é exatamente a situação excepcional. E vocês podem ver aqui que o próprio artigo 421-A, ele diz que a revisão contratual ela tem que ser de forma excepcional e limitada, certo? Então vejamos aí para poder ilustrar. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Olha só, elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que, olha só o que é que diz o inciso 3º, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, a nosso ver, a teoria da imprevisão, ela está amparada aqui nesse artigo 421-A, inciso 3º, dentre outras justificativas que nós vamos fazer no decorrer da apresentação desse artigo, tá certo? Então, veja só, o próprio princípio do Pacta Sunt Servanda, ele vai ser complementado pela regra da cláusula rebus sic stantibus, certo? E o que é essa regra? O que é que diz a regra do rebus sic stantibus? Ela diz o seguinte, que o contrato ele faz lei entre as partes, enquanto, veja só, as coisas permanecerem na forma estabelecida na época do contrato. Veja só, é regra, é lei entre as partes, se as coisas elas permanecem da mesma forma da época que o contrato foi celebrado, certo? E a própria regra a cláusula do rebus sic stantibus levou à criação da chamada teoria da imprevisão, que é o objeto hoje do que nós estamos discutindo, do que nós estamos falando, certo? Então, há uma discussão tremenda hoje na doutrina e no próprio ordenamento jurídico brasileiro, inclusive em jurisprudências pátrias, sobre essa teoria, certo? A inclusão dessa teoria no nosso ordenamento jurídico, certo? Mas hoje, atualmente, ela é muito factual que ela deve ser utilizada. Mas como dito anteriormente, desde que sejam analisadas as situações fáticas e o caso concreto, porque nós vivemos sim um momento de excepcionalidade. Então veja aí, olha só, a gente recorre também à questão do artigo 478 do Código Civil, certo? Que fala sobre a resolução do contrato. A resolução, o que a gente diz, é a rescisão do próprio contrato de trabalho. Por quê? O artigo 478 do Código Civil brasileiro,
ele diz o seguinte, que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Então, veja só, é a teoria da imprevisão, mais uma vez aparecendo dentro do nosso Código Civil brasileiro. Por quê? A pandemia do coronavírus, ela é uma situação que é totalmente extraordinária e foi imprevisível. Quem é que poderia prever que nós passaríamos tão longo período dentro de uma disseminação de um vírus que ceifa inúmeras vidas, tanto no Brasil, como no Ceará, como no mundo afora, certo? Então, dentro desses acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, como a gente está vendo aqui, o devedor ele pode pedir a resolução do contrato, certo? Pode pedir a resolução do contrato, a rescisão do contrato. Vamos dar um exemplo bem fático aí. A gente está vendo que as escolas particulares, as universidades particulares, elas foram assoladas pela pandemia em cheio. Os alunos eles estão tendo as aulas na modalidade AD, ou melhor, na modalidade remota, e uma coisa que não estava estabelecida em contrato, certo? O estabelecimento em contrato seria a prestação de serviço na modalidade presencial. Então, a partir do momento que essa escola, que essa universidade, ela começa a fornecer o serviço dela na modalidade presencial, coisa que não estava estabelecido, sem dar sequer algum tipo de desconto para o consumidor, porque é uma relação de consumo, querendo ou não, escola, universidade é uma relação de consumo, e em virtude de uma pessoa estar sendo onerada excessivamente e por conta da própria pandemia em si, por ter perdido o emprego, por ter perdido sua fonte de renda, ela pode, desde que esteja totalmente quites com o serviço, ela pode fazer uma negociação para alterar as cláusulas contratuais ou até fazer a rescisão do contrato de trabalho, ou do contrato de trabalho, do contrato de prestação de serviço, certo? Então, a gente pode ver que está superado esse entendimento de que sempre o que é contratado é justo e não pode ser revisto. Pode sim ser revisto, até porque o contrato ele tem uma função social que ele vai superar qualquer tipo de interesse, seja ele particular ou comercial, de qualquer contratante, certo? Então, a função social ela tem que ser respeitada, E no momento que ela é desrespeitada, de uma forma que os acontecimentos eles não foram extraordinários, que levaram à resilição do contrato ou à alteração das regras contratuais, vai caber, obviamente, a quem se sentiu lesado acionar o Poder Judiciário para poder sanar essa situação, certo? Então, acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis que possam vir gerar onerosidade excessiva a um dos contratantes, cabe sim a resolução do contrato, tá certo? E isso está dentro do nosso Código Civil. A gente viu aí em alguns artigos que já foram citados que há formas de rever o próprio contrato, as próprias cláusulas contratuais. Então, veja só, como foi dito, a teoria da imprevisão, ela vai ter cabimento nos contratos, desde que haja um fato imprevisto, certo?
Então, olha só, como esse fato imprevisto ele vai ter que ser enquadrado em 3 situações. A ausência de dano moratório, ou seja, você tem que estar quites com aquele contrato. Dano em potencial, ou seja, o que é que a gente diz, o que é o dano em potencial? Uma das partes vai sair prejudicada, certo? Vai ter um desequilíbrio contratual, onde uma das partes vai sair beneficiada e a outra parte vai sair prejudicada. E, óbvio, a excessiva onerosidade ou onerosidade excessiva de uma das partes, onde a outra parte vai ter uma vantagem exorbitante, certo? Uma vantagem em cima da outra parte que está tendo uma onerosidade excessiva. Então, gente, a gente viu que muitas empresas, muitas pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, tiveram contratos celebrados em época em que o cenário econômico no Brasil era totalmente diferente dos dias atuais. E houve, obviamente, um abalo drástico nas atividades empresariais e pessoais, certo? E esse abalo fez com que alguns contratos eles não fossem cumpridos, certo? Porque aconteceu exatamente um caso excepcional e imprevisível que foi a pandemia do Covid-19, do coronavírus, certo? Então, nesse caso específico, cabe acionar a teoria da imprevisão, certo? Para que se possa resiliar um contrato, fazer com que esse contrato ele perca seu efeito ou buscar a mudança das cláusulas contratuais, certo? Então, a teoria, a própria teoria da imprevisão, ela nos mostra que essa excepcionalidade gerou uma situação de impossibilidade do cumprimento dos contratos da forma que foi estabelecida, porque se você perdeu, você como pessoa física informal, você perdeu a sua fonte de renda para poder cumprir um contrato estabelecido, seja na locação de uma casa, seja no pagamento de uma mensalidade escolar, e essa mensalidade ela estava em dias até o momento do acontecimento imprevisível e excepcional, você pode invocar essa teoria para ou fazer a modificação das regras contratuais ou fazer a resolução desse contrato, certo? Então, a gente pode afirmar, como sem sombra de dúvida, que a teoria da imprevisão, ou a teoria da imprevisão, ela pode ser, sim, invocada por conta da pandemia do coronavírus, certo? Então, a aplicação da teoria da imprevisão ela não vai relevar somente a resolução do contrato, mas pode muito bem fazer que haja uma modificação de forma equitativa, de forma igual desse contrato, certo? Entre ambos os contratantes, de forma que os dois eles tenham vantagens, certo? E não tenham onerosidade excessiva para um e prejuízo para outro, certo? Então, faz-se necessário que, ao invocar essa teoria, invocar os artigos mencionados aqui nesse momento, tenha-se a consciência que não se deve rescindir o contrato de imediato, mas tentar negociar, tentar fazer a alteração das cláusulas daquele contrato de forma a beneficiar ambos os contratantes, certo? Então, nesse sentido, a teoria da imprevisão, ela vai sim poder ser invocada, certo? Por conta da impossibilidade de cumprimento dos contratos na forma estabelecida. Então, é o que
E há a previsão, certo, de resolução também do contrato, de evitar a resolução do contrato, perdão, conforme está previsto no artigo 479 do Código Civil. Então, para poder ilustrar, o artigo 479 diz: a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Olha só, equitativamente. Então, tem que ser igual tanto para um como para o outro, certo? Então, para que a gente possa concluir esse momento, em suma, a gente vai dizer o seguinte: a pandemia do coronavírus, ela pode ser considerada como fato imprevisível e excepcional dentro das matérias dos contratos. E vai dar, sim, ensejo ao que a gente chama da teoria da previsão para poder resolver o contrato, conforme o artigo 478, ou apenas operar a revisão de acordo com a modificação equitativa e igualitária, conforme os artigos 421, parágrafo único, 421-A e o artigo 479, todos do nosso Código Civil, certo? Então, pessoal, a gente não pode argumentar que rever ou readequar um contrato vai ofender a segurança jurídica, pois a própria teoria da imprevisão, ela tem por objetivo harmonizar as relações contratuais que foram afetadas por esses fatores, certo? Esses fatores que não estavam previstos e que são excepcionais. E a gente tem, óbvio, que considerar que esses fatores da pandemia do coronavírus, eles geraram uma instabilidade nos contratantes, na vida financeira dos contratantes, que vai impossibilitar o cumprimento das regras e das condições estipuladas, certo? Então, é por isso que ela pode ser acionada, ela pode ser colocada para modificar ou rescindir o contrato. E a própria teoria da imprevisão, ao contrário do que se pensa, ela veio para poder dar uma segurança jurídica dentro do que havia sido estabelecido, certo? Modificar ou resolver o contrato. Por quê? Porque se o contrato permanecer válido da forma que está, um vai sair muito beneficiado e o outro vai sair extremamente prejudicado. Então, o mundo jurídico, ele deu aos contratantes, às pessoas que celebram o contrato, essa garantia de poder rescindir, de poder não só rescindir, perdão, de poder rescindir e de poder modificar essas regras contratuais, certo? Então, a gente utilizou essas referências para poder falar sobre a teoria da imprevisão, e quem quiser saber mais um pouquinho é só dar uma olhada nessas referências bibliográficas que foram colocadas aqui, que tem muita coisa boa para ser lida, tá certo? Eu queria agradecer a todos e a todas a paciência, agradecer ao meu amigo Geraldo Alves por ter me convidado para fazer esse trabalho para o blog Momento Jurídico, que ele criou buscando atualizar os colegas e outros profissionais sobre assuntos de extrema relevância para o mundo jurídico, certo? Muito obrigado, meu amigo, e a todos vocês pela paciência.